Veja bem, uma ou duas gerações antes, os judeus espanhóis tinham sido compelidos a se converterem ao catolicismo sob ameaça de deportação e perda de bens. Esses conversos forçados chamavam-se novos cristãos e ficaram com esse apelido. Eram batizados como católicos romanos, mas alguns deles, talvez muitos, mantiveram costumes tradicionais judaicos, como, por exemplo, a observância do repouso do 7º dia. A rainha Isabel enxergou isso como uma grave profanação da verdadeira religião católica. Então, em 1478, ela persuadiu o Papa que autorizasse a Inquisição Espanhola. Queriam purgar a igreja de toda a mácula da heresia judaica. O poder da Inquisição era sutil e pérfido. Os inquisitores instavam o povo a vigiar secretamente seus amigos, seus vizinhos e ainda sua própria família. Eles usavam ameaças e torturas para constranger o povo e fornecer as evidências que precisavam. Os heréticos recalcitrantes e os que reincidiam encaravam as medidas mais severas. Eram entregues às autoridades seculares para serem castigados. Alguns eram queimados em efígie, outros eram queimados em pessoa, na fogueira. A Inquisição Espanhola lançou longe suas redes, apanhando outros além dos judeus conversos. A Igreja Católica Romana incluiu também os ex-muçulmanos. Os inquisitores suspeitavam que estes praticavam secretamente o islamismo. Ainda mais, a Espanha tinha que ser protegida da controvérsia religiosa que ocorria no resto da Europa. Isso também era negócio da Inquisição. Assim como a Espanha, o vizinho Portugal também precisava de uma solução para o problema dos tais cristãos novos. Ali a Inquisição começou a funcionar em 1536 e só teve fim em 1821. Seus 300 anos de tirania e opressão foram marcados por crueldade e violência indizíveis. Os documentos que sobreviveram incluem longas listas de vítimas, relatos meticulosos das tragédias humanas em sumários curtos e indiferentes. Um dos capítulos mais escuros da Inquisição se escreveu longe de Portugal, no oriente da Índia. Como teria chegado a Inquisição a esse lugar? Eu vou lhe contar. Em fins do século XV, Vasco da Gama navegou ao redor da África pelo sul e chegou à Índia, abrindo rota marítima desde a costa europeia do Atlântico até o Oriente. A monarquia portuguesa prontamente reivindicou a posse de postos estratégicos da Índia. Era um novo mundo de oportunidades. Em tempo, muitos cristãos novos emigraram para lá, esperando achar uma vida nova fora do alcance dos inquisitores. Os conversos, mais propriamente em português os cristãos novos, saíram de Portugal para o Oriente nos anos 30 e 40 do século XVI, mais por motivações religiosas, porque tinham receio de serem perseguidos em Portugal, visto que sabiam que a Inquisição ia ser estabelecida na metrópole. Em 1560, a Inquisição portuguesa chegou à Índia, fazendo de Goa o centro de suas operações. A Inquisição alvejou em especial os cristãos que recusavam-se a trabalhar no sábado, repousando desde o pôr do sol da sexta-feira, como se ensina na Bíblia. A maior parte das pessoas acusadas de práticas judaicas eram, de facto, pessoas que tinham uma origem judaica, mais ou menos distante. Quem sabe aqueles guardadores do sábado que não tinham raízes judaicas sejam uma evidência de cristãos indianos que observavam o sábado por centenas de anos, cujos costumes sabáticos provinham desde o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs na Índia. Essa gente local não era católica, nem se poderiam chamar de cristãos novos. Porém, isso não os protegeu contra o alcance da Inquisição em Goa. Chamo-me Charles Delon.
Sou médico e cidadão francês. Por que estou aqui, prisioneiro da Inquisição? Me acusam falsamente. Me deterram sem razão alguma. As acusações contra mim são invenções dos meus inimigos. Não sou herege. Estou desesperado por sair deste lugar. Meu único escape é a morte. Que Deus me perdoe. Tenho tentado suicidar-me mais de uma vez. Eles querem que eu confesse, mas confessar o quê? Confessei uma e outra vez e ainda querem mais. Menos mal que não sou um dos cristãos novos a quem eles realmente perseguem. Mesmo assim, estou sem sorte de todos modos, porque estou preso aqui, igual a eles, e meu fim é tão incerto como o deles. Conhecemos esse caso de Charles Delon porque ele escreveu sobre isso detalhadamente mais tarde. Acusado de ofensas tolas, ele foi detido por 2 longos anos antes do seu julgamento. Os juízes o baniram da Índia e o sentenciaram a 5 anos de trabalho forçado nos estaleiros de Lisboa. Ele teve mais sorte que muitos. Seus amigos da França intervieram em favor dele e ele foi posto em liberdade antes do prazo. Em 1677, ele voltou à França, onde escreveu sobre o seu pesadelo como vítima da Inquisição. No seu relato, ele diz que a maioria dos martirizados em chamas sob acusação de judaizar não eram judeus, senão cristãos que observavam o sábado. A Inquisição na Europa, na Índia e até mesmo no Novo Mundo foi o meio pelo qual a Igreja de Roma tentou manter o seu domínio no mundo da religião. A oposição à autoridade católica romana, encabeçada por Martinho Lutero e outros reformadores protestantes, ameaçou minar a posição católica romana como a Igreja Universal. Voltaremos com mais sobre a Reforma Protestante no 8º programa da série O Sétimo Dia.